Algumas pessoas têm essa ideia que quem quer ter um parto em casa é uma pessoa muito espiritual, vive no flow, não tem noção de riscos. E, na verdade, a minha vivência mostra quase todas as vezes o oposto. As mulheres com quem eu trabalho e as mulheres que querem um parto em domicílio muitas vezes são mulheres extremamente informadas e pensam muito no risco envolvido. São mulheres geralmente bastante conscientes, porque algo que é praticamente um fato, claro que sempre tem exceções, porque a vida não é preto e branco assim, mas a preparação para o seu parto normal começa desde o início da sua gestação. Na verdade, podemos ainda falar mais sobre antes dessa fase, mas vamos, para simplificar, falar desde o início da sua gestação. Como você se cuida no primeiro trimestre, como você se cuida no quinto mês e nos meses finais, né? O que você coloca para dentro do seu corpo. Tudo isso vai então resultar em um corpo mais ou menos saudável. E para o seu parto dos sonhos, é importante você ter um corpo saudável, porque simplesmente com um corpo saudável você acaba fazendo uma redução de riscos. Então eu vejo que muitas mulheres que querem ter um parto em casa são bastante calculistas. Algumas bem calculistas da forma que a gente enxerga uma pessoa calculista, e outras mulheres assim calculistas, mas de uma forma mais holística, mas mesmo assim sendo uma forma holística, bastante na intuição, ainda continuam sendo calculistas e realmente vendo os riscos e assim priorizando melhor a sua saúde durante a gestação. E isso também foi o meu caso. Eu tenho 3 filhos, meu primeiro parto foi um parto normal, gemelar, e meu segundo parto foi um parto em domicílio. E desde o momento que eu descobri a minha primeira gestação, já veio um senso de responsabilidade. Nossa, agora você vai colocar vida aqui no mundo, então o cuidado precisa estar presente. Eu vejo isso com muitas gestantes. Do nada, né? Com a gestação, algumas escolhas saudáveis acabam ficando mais fáceis. Claro, tirando aqui do lado os desconfortos realmente podem às vezes colocar alguns desafios no caminho, mas deixando isso de lado um pouquinho, eu vejo que como tem essa sensação de mais responsabilidade que muitas mulheres têm, eu vejo que muitas vezes escolhas melhores são feitas. E tudo isso pode então reduzir risco para possíveis complicações no momento do seu parto. Então, tudo que você faz a partir de agora, não importa que se você está no primeiro trimestre, no segundo ou no terceiro, vai influenciar no seu parto, né? Pode ser um pouquinho, um detalhe, mas sim, pode sim influenciar no seu parto, né? Eu acho melhor falar pode influenciar no seu parto, né? Para não deixar tudo tão preto e branco. Então, para finalizar aqui com algumas dicas, mas você pode achar muitas dicas no site da minha empresa, babyloading.com.br. Eu tenho muitos conteúdos disponíveis, mas para finalizar aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o terceiro trimestre, né? Reduzindo o risco, né, de possíveis complicações no momento do parto, eu vejo como muito importante cuidar do intestino, principalmente no último trimestre. Então, você realmente nutrir o seu intestino consumindo fibras. Realmente pensar em 30 a 40 gramas de fibras por dia. Também consumindo frutas e verduras para então ter aquela vitalidade, ter uma quantidade suficiente de vitamina C. Também buscar por fontes de ferro. Quando estamos falando sobre o parto normal, vai ter uma perda sanguínea, então é importante que você está com a quantidade de ferro adequada no seu corpo. Além disso, ômega 3, né? Ômega 3 muitas vezes não é apenas no peixe que se encontra, mas muitas vezes é falado que é a gordura do peixe, né, o óleo do peixe, que realmente, né, contém então ômega 3. Ômega 3 é bastante importante no final da sua gestação, também para facilitar o parto. Então, eu espero que isso te ajudou.
e simplesmente abrir um pouquinho a sua mente, porque é muito interessante a gente abrir a nossa mente, ver mais possibilidade e ver realmente possibilidades e não ver restrições. Então, sempre tomar cuidado com o que as pessoas te dão como conselho e como você se sente a partir de certo conselho.